Olá você, boa noite, bem-vindo à TV Canção Nova. Nós estamos começando o programa Além da Notícia desta quinta-feira, feriado nacional. Nós estamos aqui ao vivo com você, fazendo companhia e ao mesmo tempo agradecendo também a sua companhia. O programa Além da Notícia sempre pauta aqui temas importantes. Na semana passada tivemos uma excelente experiência quando fizemos um programa tratando da saúde do homem, este Novembro Azul que o nosso país se dedica a olhar mais para o homem, ser humano, sexo masculino. Pois bem, foram tantas as questões e tanta a demanda daquele programa que hoje achamos por bem, mais uma vez, tratar do mesmo assunto e trouxemos aqui os convidados daquela quinta-feira. Quero cumprimentar os doutor Eloadir Davi Galvão. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Ronaldo. Boa noite, queridos ouvintes, telespectadores da Canção Nova. Olha, o cachê foi tão bom que nós voltamos, né? Tão abençoado o programa que nós estamos aqui com muita satisfação. Não falei, mas doutor Eloadir Galvão, cirurgião clínico e já atuou por muitas décadas na saúde aqui no Distrito Federal, Mais de três. Trabalhando à frente também de hospitais aqui na rede pública no Distrito Federal. E temos também o prazer de receber o doutor José Carlos, que é o cirurgião, ou melhor, urologista, responsável hoje pela urologia do HFA, Hospital das Forças Armadas, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, doutor. Ronaldo, eu agradeço, Eloadir. É uma honra, uma alegria estar aqui para discutir um assunto tão importante que repercutiu muito na mídia em geral e para os telespectadores que puderam fazer perguntas e que hoje estamos aqui para tentar ampliar esse nível de comunicação e eu fico muito agradecido pelo convite e estou aqui à disposição para a gente ir em frente. Agradecimento maior é nosso pela disponibilidade generosíssima dos senhores. Certamente você de casa vai gostar muito. E olha, nós tivemos tantas questões na semana passada que a gente não conseguiu responder. Trouxemos para cá muitas delas. Mas você vai poder participar deste programa de hoje também da mesma forma da semana passada. Vai aparecer aí o nosso número de WhatsApp. Você já pode começar a mandar suas questões a partir desse instante. E quando a gente fala deste assunto, saúde do homem, questões de saúde, nessa semana agora, a gente teve nesta semana uma questão que nacionalmente repercute, agora a não mais renovação do programa Mais Médico com os médicos cubanos. Permanece o programa com os médicos brasileiros, mas os cubanos com a possibilidade aí, o governo cubano também já se manifestou quanto a isso, de voltar para Cuba. Teremos aí uma necessidade de quase 9 mil médicos que ocupam hoje esses postos nas cidades mais simples, nos interiores do nosso país. Uma opinião breve de 2 médicos aqui, por favor, sobre isso. O que o Brasil precisa é de redistribuir melhor o seu número de médicos, né? Se nós traçarmos longitudinalmente um plano dividindo o Brasil em 2, nós vamos ter do lado do litoral e das grandes capitais 93% em média da população médica e para o restante do país 7%. Então são concentrações de muitos profissionais médicos em grandes centros e a região, a faixa litorânea. Por quê? Porque o médico, inclusive com a especialidade, ele não consegue desenvolver o seu conhecimento sem uma infraestrutura, né? Você não pode pegar um especialista para ele fazer saúde da família. E você não pode pegar o agente de saúde da família, um médico que foi formado para a saúde da família, e colocá-lo para fazer uma especialidade médica. O que nós precisamos no Brasil é redistribuir os médicos. Nós temos médicos suficientes, mas temos que ter uma infraestrutura para que esse médico possa desenvolver o seu conhecimento. Nós temos que ter um médico que saiba fazer ultrassom, nós temos que ter um médico que manipule exames endoscópicos para que ele gere essa condição de segurança ao paciente e ao povo brasileiro. Nós temos os hospitais muito longe das regiões mais distantes do país. E nós sabemos que a atenção básica, a atenção primária, não é capaz, né, de resolver os problemas que ocorrem no dia a dia e o encaminhamento desses pacientes para grandes centros é desconectado. É difícil de você fazer esse encaminhamento. Então, o que nós precisamos é gerar estrutura nessas regiões mais longínquas, mesmo que a gente desenvolva unidades móveis de saúde, mesmo que a gente desenvolva acesso e fortalecer essa atenção básica e gerar condições para esse médico
sair dessas regiões litorâneas e grandes centros urbanos. Mas eu pergunto agora também para os senhores aqui. A gente vai ter já essa saída quase que imediata dos médicos cubanos. Cuba parece que deu até o dia 20 e alguma coisa, mas hoje já falou que é até 40 dias no máximo. E nós vamos ter, então, uma necessidade urgente, emergente. É um governo transitório que nós temos agora, como resolver isso de imediato. E os médicos brasileiros, que segundo o senhor está nos dizendo, nós temos esses médicos no Brasil também para substituírem esses quase 9 mil. Mas os médicos brasileiros aceitariam ganhar também esses 11.500 que são pagos para o médico cubano? A gente tem aí um probleminha, não tem, doutor Elodie? Olha, Ronaldo, Brasília, do Distrito Federal, eu sou diretor do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, nós conseguimos o que é o sonho de todo médico que quer ser servidor público, que é a carreira de Estado. Aqui em Brasília, se o médico quiser, recém-formado, saindo da residência, ele faz o concurso para ser servidor público, como eu fiz, como o Zé Carlos fez também, e nós fizemos eu fiz, por exemplo, a opção de ser servidor público exclusivo. Eu tinha 2 empregos públicos que a Constituição permite, então toda a minha vida eu labutei, eu trabalhei muito pouco na iniciativa privada, nos hospitais privados. A maioria do meu trabalho foi na rede pública de saúde, porque aqui em Brasília a gente tem essa condição. Essa carreira de Estado, ela tem que ser estendida a todo o Brasil, para resolver definitivamente esse problema. Vou dar um exemplo. Por mais distante que seja a cidade, ela precisa de um juiz, ela precisa de um delegado, ela precisa de um padre, ela precisa de um fiscal das contas do Estado, não precisa? E isso são carreiras de Estado, que como o Exército faz também. Quando você ingressa na Força Militar, qualquer uma delas, você vai para a fronteira. Então é uma situação difícil, muita dificuldade, mas ele tem uma carreira a seguir e depois de um determinado tempo, por que ele vai? Porque ele sabe que cumprido aquele tempo, vamos dizer assim, de trabalho com mais dificuldades, ele pode ascender a um local onde ele possa ter uma qualidade de vida para a sua família que seja para ele mais palpável. Então a carreira de Estado que nós temos aqui, com muita luta do Sindicato dos Médicos de Brasília, nós conseguimos isso. Então, o que é a carreira de Estado? Você se aposenta com o teto máximo constitucional, que é, se não me engano, 70% do que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nas outras cidades, nos outros locais do país, isso é uma realidade completamente diferente. O médico do Rio de São Paulo, ele tem que dar 200 mil plantões em locais diferentes, correndo, ou seja, ele não consegue desempenhar a sua especialidade, a sua função a contento. Ele consegue desempenhar num hospital privado. Então, a grande maioria dos médicos nem sequer passam ou fazem concurso público por essa dificuldade. Além do pagamento, além do honorário, da retribuição financeira ser baixa, ele não tem, como o doutor Zé Carlos falou, a estrutura para ele ir naquela cidade para fazer uma medicina minimamente de qualidade. Você já imaginou se eu chegar no interior aqui, longe, nós estamos no Centro-Oeste, lá no Mato Grosso, no Pampa, num local distante, e me deparar com um quadro de apendicite aguda? Então eu faço o diagnóstico, mas não posso operar. Então eu tenho que ter a mínima condição. Então é isso que o doutor Zé Carlos falou. Além de ter uma carreira de Estado, nós vamos resolver esse problema com uma assistência mínima. E o Exército Brasileiro faz isso. Bom, as Forças Armadas fazem isso. Para esgotar este assunto, que ele é apenas para aproveitar a atualidade da semana, alguma coisa ainda, doutor José Carlos? Eu acho que esse tipo de complexidade exige um pacto nacional. Exige um pacto com o governo, as entidades médicas, né? As especialidades médicas precisam estar presentes numa decisão que possa apoiar o governo em medidas complementares que possa gerar uma assistência a essa população que vai ficar desassistida com o Mais Médicos. Quer dizer, eu acho que essa é uma questão de decisão a curto prazo e que vai precisar ser alvo de discussão. Bom, e de discussão entre o governo Temer, que está findando, e já a equipe de transição de Bolsonaro, que é um problema que surgiu agora e que vai estourar a qualquer hora, né? Olha, tem uma realidade, Ronaldo, que eu vou ser bem sucinto. Hoje, a maioria dos médicos, antes desse programa Mais Médico, eram contratados pelas prefeituras, pelo prefeito.
Então, o contrato dele vale 4 anos. E no último contrato que o prefeito ia sair, a maioria dos médicos não recebe. Então, também há uma dificuldade muito grande do própria prefeitura fazer o contrato. Honrar esses contratos, né? E a gente sabe que às vezes há frustração, porque o médico sai do grande centro, às vezes deixa até a família e assume esse desafio e acaba sendo frustrado porque não há continuidade nesse compromisso e muitas vezes ele se sente abandonado e acaba voltando. Então, há que se pensar na dimensão do Brasil, na complexidade, na condição heterogênea do norte, as populações ribeirinhas. Eu acho que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica podem ajudar muito, porque ele já desenvolve ação cívica, ação cívico-social, que é a CISO. Eles enviam hospitais de campanha, uma estrutura de mobilidade, navios ribeirinhos para dar assistência a essas populações menos assistidas. Então, há uma infraestrutura, há uma condição de logística importante que já se desenvolveu nas Forças Armadas para esse tipo de situação. Muito bem. Ok, esgotamos aqui, portanto, este assunto atual dessa semana, surgido de ontem para cá, e vamos agora voltar ao nosso tema da semana passada, a saúde do homem. Dr. José Carlos e Dr. Eloadir. Saúde do homem, saúde sexual, saúde reprodutiva do homem, acesso ao acolhimento, nós abordamos tudo isso na semana passada, doenças prevalentes na população masculina, a gente falou também, falamos que o homem, e o senhor trouxe uma abordagem tão importante, que o homem morre mais cedo, vítima de violência, vítima de enfermidades diversas, que a gente tem hoje um desequilíbrio de fato na nossa sociedade. O homem, ele vive menos e morre mais. Eu quero fazer aqui uma provocação, doutor Zé Carlos, porque eu trouxe uns dados preocupantes. Vou colocar meu óculos aqui, meus olhos. Os gastos no Brasil, para você ter ideia, nós gastávamos no início do século passado, 1999, 470 milhões de reais de custos de saúde, com câncer. Passamos para 3,3 bilhões em 2015. Ou seja, 7 vezes mais em 10 anos. Ou seja, o aumento da tecnologia, está sendo proporcional ao aumento de custo. O aumento exagerado, é quase uma proporção, não é nem geométrica, uma coisa terrível. E o mais interessante é que quando você avalia os casos de câncer, que vai do estágio 0 ao estágio 5, que é chamado terminal, aquele que o tratamento é paliativo, você vê que nos melhores momentos que o médico poderia atender com estrutura mínima, que é o estágio 0, 1 e 2, quando o 1 é curável, 90% é curável. No estágio 2 e 3, você já precisa de uma certa intervenção. Mas 60% dos diagnósticos, doutor Zé Carlos, ocorre na fase 3 e 4, quando o custo aumenta 80% a mais. Então, o que a gente pode fazer para não gastar tanto e salvar a vida desse nosso brasileiro? Nós temos 2 dilemas. Nós temos gastar muito e não salvar a vida. Por quê? Porque essas doenças avançadas, o paciente fica no sistema, ele não sai do sistema porque ele vai ter uma doença crônica até o seu óbito. Até morrer. Do contrário, aquele paciente que tem o diagnóstico mais precoce de doença localizada, e nós estamos falando aqui de qualquer tipo de câncer, o que ele vai ter? Ele vai ter um custo inicial muito menor e ele vai sair do sistema porque tem grande chance de cura. Então, nós estamos trocando a medicina cara, não resolutiva, por uma medicina preventiva, mais barata e resolutiva. Isso foi descrito, eu inclusive escrevi em 2012 um artigo sobre o tratamento do câncer e política centralizadora no Brasil, porque quem cuida dessa parte é o Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio de Janeiro, ele que é o grande mentor e orientador desses temas oncológicos para o Ministério da Saúde. O que acontece? Acontece que nós estamos tratando pacientes que não se curam, pacientes que já têm doença localmente avançada. E aí que entra a tomografia, aí que entra a ressonância magnética, caríssimo. Aí é que entra a quimioterapia caríssima,
Quer dizer, nós somos um país ainda limitado do ponto de vista financeiro e com um custo definido, uma verba definida para a saúde. Isto é, a crítica do senhor é justamente o quê? Deixamos chegar a este ponto. Exatamente. E claro, precisa ser tratado Precisa agora. reverter. Mas poderia ter sido evitado este ponto já avançado e final, né? Bem Sim. mais Poderia barato. por mais quê? caro. E Porque bem mais barato. nós centralizamos a medicina em hospitais, em centros, em grandes centros, longe da população que não pertence a esse meio urbano. Quer dizer, esse paciente que está fora desse eixo, ele vai ter o apoio da saúde da família, da unidade básica de saúde, mas ele não tem resolutividade. Se ele precisava fazer uma avaliação oftalmológica para saber se ele tem glaucoma e ele pode ficar cego por essa doença, ele não tem. Ele não tem uma condição de fazer uma colonoscopia para saber se ele tem um câncer de intestino e que possa ser tratado de forma ainda precoce. Você quer ver um caso, Ronaldo, de resolutividade? Nós tivemos o assassinato de um colega médico, agora doutor Quitano. Não, Roberto Kikawa. Kikawa, em São Paulo. Que ele teve uma atitude totalmente diferente de nós médicos. Por um pedido do pai, que ele fosse um médico mais humano, não é, Zé Carlos? Foi. Ele de própria iniciativa, numa iniciativa própria, foi às grandes fornecedoras de material de última geração, como a Olympus, enfim, ele fez uma carreta e ele fazia uma medicina de qualidade em bairros de São Paulo. Carreta da saúde, ele ele ajudava muito, por quê? Porque ele tornou essa assistência secundária, que nós temos, e falamos no programa passado, que a medicina, a assistência resume-se em 3 níveis praticamente. Primário, secundário e terciário. O primário é a unidade básica de saúde com o médico de família, a secundária, hospitais de médio porte e a terciária, hospitais de complexos, hospitais de grande porte. Ele levou essa medicina secundária com ultrassom, com exames específicos para até onde a população está. Ou seja, ele encurtou esse espaço. Ao invés do paciente ir ao hospital, que às vezes é longe, ele levou a carreta até o hospital. Quando a Sociedade Brasileira de Urologia combateu o câncer de pênis no Nordeste, no Maranhão, onde a incidência é maior, nós criamos um trailer que percorreu, se não me engano, 48 municípios no estado do Maranhão, parava na praça, abria-se uma tenda e fazia-se ali uma avaliação, levava o paciente para um exame. Essa é a condição. Existem soluções. Modelos eficazes. O Exército faz Existem isso. modelos. Existem modelos. E a gente pede a Deus que o novo ministro da Saúde haja essa decisão. Que o novo governo, de fato, se abra. É uma também, decisão de governo. Tenha uma iluminação do céu para enxergar essas coisas tão visíveis e tão concretas. Né? Olha, o nosso primeiro bloco já foi e falamos de coisas muito importantes. Mas a gente só vai para o intervalo e volta, doutor. Não lamente, não. Temos 2 ainda. Brevíssimo intervalo e voltamos já.